Você já percebeu como as tentações nunca chegam gritando? Elas sussurram, suaves, sedutoras, quase imperceptíveis, como uma brisa morna numa tarde de verão que aos poucos se transforma numa tempestade que derruba tudo pelo caminho. Há um homem caminhando por uma rua movimentada. Ele para diante de uma vitrine. Não era sua intenção parar, mas algo o atraiu. Seus olhos se fixam naquilo que não deveria desejar. Sua respiração muda, seu coração acelera. Por um momento, o mundo inteiro parece desaparecer, e existe apenas ele e aquela escolha diante de si. Você conhece esse homem. Você já foi esse homem, ou essa mulher. Todos nós já fomos essa pessoa que para diante da vitrine da vida, confrontados com aquilo que sabemos que não nos convém, mas que, de alguma forma misteriosa, exerce um poder quase magnético sobre nossa alma. A tentação não é apenas sobre escolhas erradas, é sobre a guerra silenciosa que acontece dentro de nós. É sobre o momento exato em que nossa natureza humana encontra nossa natureza divina, e elas se olham nos olhos como dois exércitos prontos para a batalha. Pense numa criança pequena diante de um pote de doces no alto da prateleira. Ela sabe que não deve pegar, sabe que a mãe disse para esperar. Mas o doce está ali, brilhando como uma pequena promessa de prazer instantâneo. A criança não entende ainda que algumas promessas custam mais do que valem. Somos todos essa criança. E a vida está cheia de potes de doces que brilham como estrelas cadentes no escuro da nossa humanidade. Mas existe algo maior, algo mais forte que o sussurro da tentação. Algo que não precisa gritar para ser ouvido, mas que, quando ouvimos, ecoa em cada fibra do nosso ser. É a voz de Deus, não a voz trovejante dos filmes, mas a voz suave, firme e constante que nos lembra quem somos. A voz que nos chama pelo nome quando estamos perdidos em nós mesmos. A voz que nos sussurra de volta para casa quando já esquecemos o caminho. Há uma velha história sobre um pastor que tinha duas ovelhas que se pareciam muito. Uma sempre se afastava do rebanho, tentada pela grama que parecia mais verde do outro lado da cerca. A outra ficava sempre próxima ao pastor, mesmo quando a grama ao redor não parecia tão atraente. Um dia, alguém perguntou ao pastor qual era a diferença entre elas. O pastor sorriu e disse: "Uma ouve minha voz acima de tudo. A outra ouve todas as vozes menos a minha. Quantas vozes você ouve por dia? A voz da ansiedade dizendo que você precisa ter mais. A voz da comparação sussurrando que você não é suficiente. A voz da pressa gritando que não há tempo para parar e respirar. A voz da tentação prometendo que desta vez será diferente. No meio desse coro caótico de vozes, existe uma que corta através de todas as outras como uma espada de luz atravessando a escuridão. É a voz que diz: você é amado. Você não está sozinho. Há um caminho melhor. O salmista Davi conhecia essa voz. Ele a ouviu quando estava sozinho nos campos cuidando das ovelhas. Ele a ouviu quando enfrentou Golias. Ele a ouviu mesmo quando suas próprias escolhas o levaram para lugares onde não queria estar. E foi Davi quem escreveu: "Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recrearam a minha alma." Vencer a tentação não é sobre ter força de vontade sobrenatural. Não é sobre apertar os punhos e lutar contra nós mesmos até a exaustão. É sobre aprender a ouvir a voz certa no momento certo. Imagine um músico tocando violino numa orquestra. Ao redor dele, dezenas de outros instrumentos criam uma sinfonia complexa. Mas ele tem uma partitura. Ele conhece sua parte, e mesmo no meio de toda aquela música, ele consegue ouvir a nota do maestro que o guia. Sua vida é essa orquestra. As tentações são os outros instrumentos, cada um tocando uma melodia diferente, cada um tentando capturar sua atenção. Mas você tem uma partitura. Você conhece sua parte,
E existe um maestro que nunca para de reger, nunca para de te dar a nota certa. A força de Deus não é como a força humana. A força humana se cansa, se esgota, precisa de descanso. A força de Deus é como um rio que nunca para de correr, como o vento que nunca para de soprar, como o sol que nasce todos os dias, mesmo quando as nuvens insistem em escondê-lo. O apóstolo Paulo sabia disso quando escreveu: "Quando sou fraco, então sou forte." Não era uma contradição, era uma revelação. Ele havia descoberto que sua força humana era como uma vela numa tempestade, mas a força de Deus era como o próprio raio. Você já reparou como uma árvore sobrevive às tempestades? Não é por ser rígida, é por ter raízes profundas e por saber quando se curvar sem quebrar. A tentação é como o vento. Pode ser forte, pode ser persistente, mas não pode arrancar uma árvore que conhece de onde vem sua força. Suas raízes não estão na sua capacidade de resistir. Suas raízes estão na certeza de que você pertence a alguém maior que qualquer tempestade que possa enfrentar. Existe um momento, bem no centro de cada tentação, quando tudo para. É como se o tempo congelasse. Nesse momento, você pode escolher qual voz vai ouvir. A voz que promete prazer imediato, ou a voz que promete algo muito maior, paz duradoura. Esse momento é sagrado, é onde Deus encontra você, não depois da tentação, quando você já se sente culpado, não antes da tentação, quando você ainda não precisa de ajuda, mas exatamente ali, no meio, quando você mais precisa lembrar quem você é e de onde vem sua verdadeira força. Há uma oração antiga que diz: "Deus, concede-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para conhecer a diferença." A tentação tenta nos convencer de que não temos escolha, que somos vítimas dos nossos desejos, dos nossos impulsos, das nossas circunstâncias. Mas a verdade é que sempre temos uma escolha. Sempre podemos escolher qual voz ouvir. E quando escolhemos ouvir a voz de Deus, algo extraordinário acontece. Não é que a tentação desaparece instantaneamente, é que ela perde seu poder sobre nós. Como um mágico cujo truque foi revelado, ela continua lá, mas já não nos impressiona mais. A força de Deus não é uma força que você usa, é uma força que te usa. É uma corrente que te carrega quando você para de lutar contra ela e aprende a nadar junto com ela. Pense num alpinista escalando uma montanha íngreme. Ele pode tentar escalar usando apenas suas próprias forças, lutando contra cada pedra, cada vento, cada obstáculo. Ou ele pode aprender a trabalhar com a montanha, encontrar os pontos de apoio que ela oferece, usar a própria resistência da rocha como alavanca para subir mais alto. Vencer a tentação é aprender a escalar com Deus, não contra Ele. É descobrir que Ele não está do lado de fora da sua luta, observando para ver se você vai conseguir. Ele está bem ali, dentro da sua luta, oferecendo sua força quando a sua se esgota. A Bíblia diz que Ele não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar, mas com a tentação providenciará também a saída. Essa saída não é sempre uma fuga dramática. Às vezes, é simplesmente a força para dar mais um passo, a clareza para enxergar além do momento presente, a certeza de que não estamos sozinhos. Hoje, quando a próxima tentação sussurrar no seu ouvido, lembre-se, existe um sussurro mais forte que qualquer grito. Existe uma voz que conhece seu nome, conhece sua luta e nunca para de chamá-lo de volta para casa. Você não precisa vencer sozinho. Você nunca precisou. A força que você procura não está escondida em algum lugar dentro de você. Ela está fluindo através de você. A cada respiração, a cada batimento do seu coração, a cada momento em que você escolhe ouvir a voz certa. E essa voz está sussurrando agora mesmo: você é amado, você é forte, você não está sozinho. Se você assistiu até aqui, eu quero que saiba que isso não é coincidência.
Deus tem algo especial para a sua vida. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, digite nos comentários Amém. E, se possível, me conte seu nome e de onde você está nos assistindo. Quero orar por você e criar uma corrente de fé que atravesse cidades, estados e até países. Vamos fortalecer uns aos outros nessa caminhada.